Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre não temas, tenha fé nas promessas de Deus. E a base da minha palavra está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás por cima, e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Amados, se obedecermos pela fé a palavra de Deus, mesmo em tempo de crise, Ele também cumprirá suas promessas em todos os aspectos de nossa vida, conforme a sua vontade. E nesta mensagem, vamos observar o exemplo de fé da viúva de Sarepta, que foi grandemente abençoada de forma sobrenatural em tempo de crise financeira. Diz assim a palavra do Senhor: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Amados, o segredo da bênção e da vitória em todos os aspectos de nossa vida, seja na área espiritual, emocional, física, sentimental, familiar e financeira, é a obediência à palavra do Senhor. Deus disse ao profeta Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Amados, nesta ocasião, por causa do pecado, da desobediência e da idolatria, houve 3 anos e meio que não chovia sobre a face da terra, e, consequentemente, veio sobre a terra uma grande fome que assolou as pessoas que viviam naquele tempo, onde a tristeza, miséria, desesperos e morte tomavam contas da cidade. Deus disse a Elias: demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis 17, 9. Demora-te denota que o homem de Deus deveria estabelecer o seu ministério por um espaço de tempo naquela cidade. Deus levanta ministérios com o propósito de pregar o seu evangelho, salvar vidas e edificá-las em seu reino. Elias obedeceu ao Senhor e ali estabeleceu o seu ministério. Às vezes Deus permite as necessidades do ministério para provar a nossa fé em relação aos princípios da contribuição, com o propósito de nos abençoar se não retrocedermos na fé. Como diz a palavra do Senhor: meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Amados, geralmente a maioria esmagadora chega na igreja como esta viúva, com uma vida totalmente fracassada, na miséria e sem esperança. Todavia, Deus muda suas histórias, e observamos esses fatos em várias partes das Escrituras Sagradas. Assim diz a palavra do Senhor: levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco d'água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão contigo. 1 Reis 17, 10 a 11. Amados, o homem de Deus pediu dela pão e água, o
que neste sentido simboliza o sustento para manter o seu ministério. Todos os ministérios que Deus levanta neste mundo são mantidos por aqueles que foram beneficiados, abençoados, libertos, restaurados e salvos por Ele. Assim diz a palavra do Senhor. Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. 1 Reis 17, 12. Amados, esta viúva estava vivendo uma vida miserável, quase morrendo de fome juntamente com seu filho. Portanto, como ela poderia sustentar o ministério do profeta Elias? Meus irmãos, Deus não depende de homem algum para sustentar a sua obra. Comigo ou sem mim, Ele sustenta a sua obra. Com você ou sem você, Ele sustenta o seu ministério. Pois Ele é Deus, o soberano, o Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, o dono do ouro e da prata. Assim diz a sua palavra. Ao que lhe disse Elias: Não temas, vai, faze como disseste. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois o farás para ti e para o teu filho. 1 Reis 17, 13. Amados, o homem de Deus disse para ela: Não temas. Esta palavra na Bíblia está escrita 366 vezes, uma para cada dia do ano, incluindo o ano bissexto. Assim sendo, todos os dias do ano, Deus está dizendo ao seu povo, à sua igreja: Não temas. Então, por que temer, se Deus diz: Não temas? Portanto, muitos crentes são derrotados e fracassados em suas finanças, porque têm medo de oferecer ao Senhor o primeiro lugar, ou o melhor de suas premissas, e dos dízimos que pertencem a Ele. Assim diz a palavra do Senhor. Vai, faze como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. Amados, podemos observar que o pouco que ela tinha dava somente para fazer um pequeno bolo. Portanto, o homem de Deus disse a ela: Faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Quando o homem de Deus disse: Faze disso primeiro para mim, isto denota que devemos sempre honrar a Deus com o primeiro, ou seja, com as primícias, crendo pela fé que as promessas de sua palavra se cumprirão em nossa vida. Amados, quando Deus exige obediência a um de seus princípios escritos em sua palavra, Ele também sempre fará uma promessa para quem crê pela fé. Assim diz a palavra do Senhor. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Como muitos em nossos dias, a viúva de Sarepta poderia interpretar mal a palavra do servo de Deus, mas não o fez. Ela poderia pensar: como é que eu vou dar todo o meu sustento para o ministério deste homem e ver meu filho morrer de fome? Esta viúva, que até então estava na miséria, sem esperança e quase morrendo de fome juntamente com seu filho, ouvindo a palavra de Deus, ela creu pela fé em seu coração que as promessas do Senhor
se cumpriria em sua vida e em sua família. Diz a palavra do Senhor. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 15. Amados, a viúva agiu a fé e fez conforme a palavra falada pelo homem de Deus, e assim recebeu o milagre sobrenatural que supriu em abundância todas as suas necessidades. Como diz a palavra do Senhor: da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. 1 Reis 17, 16. Queridos primicistas, dizimistas ou ofertantes da obra de Deus, não temas as adversidades financeiras, mas creia pela fé nas promessas da palavra do Senhor. Deus vela pela sua palavra para cumprir suas promessas. Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Portanto, pela fé, honra ao Senhor com as primícias de toda a sua renda e seja abençoado grandemente por Deus. Bem, amados, eu não sei como está a sua vida financeira. Portanto, creia pela fé nas promessas de Deus, pois certamente Ele é poderoso para mudar a tua sorte, a tua história. Mas talvez você ainda não entregou a sua vida para o Salvador Jesus Cristo. Saiba que Ele ama você, quer perdoá-lo e salvá-lo. E se porventura você está afastado da presença do Senhor e de sua igreja, arrependa-se de seus pecados e volte urgente para a casa do Pai, pois Ele ama você e quer salvá-lo. Deus está disposto a perdoar e abençoar você e sua família. Portanto, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela tua palavra que foi ministrada, que ela possa alcançar os corações e principalmente o coração dessa pessoa que está passando por dificuldade financeira. Talvez essa pessoa está desempregada, endividada, sofrendo financeiramente. Mas, Pai, eu creio que Tu és poderoso para mudar a sorte dessa pessoa. Que ela possa, a partir de então, se levantar e o Senhor possa dar uma direção para que ela possa vencer as dívidas, vencer a miséria, vencer as dificuldades financeiras, Pai. Que o Teu poder desça sobre a casa dessa pessoa e mude a história dessa pessoa. E que ela siga, Pai, o exemplo da viúva de Sarepta, Pai. Que no meio da escassez, da fome, da miséria e da morte, ela creu pela fé nas Tuas promessas e foi grandemente abençoada de forma sobrenatural. Faz esse milagre, Pai, no Teu povo. Faz esse milagre na vida dessa pessoa que está sofrendo financeiramente, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro também por essa pessoa que está entregando a sua vida a Ti, Pai. Perdoa seus pecados, Pai. Derrama sobre ela um novo nascimento, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida, Pai. E essa pessoa que está afastada da Tua casa, que está afastada da Tua presença, que ela volte à casa do Pai. Que ela seja reconciliada contigo para sempre. Pai querido, muito obrigado, meu Deus.
eu oro e abençoo a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.